Tá ouvindo? Boa noite. Vamos aguardar as pessoas entrarem pra gente começar a nossa live. Bom, gente, só lembrando vocês que o celular está virado, então, para vocês verem melhor, vira o celular também. Bom, boa noite, meu nome é Patrícia e hoje eu vou falar para vocês da importância de pesar todos os ingredientes. Bom, eu vou mostrar para vocês a minha melhor amiga na cozinha, que são essas duas aqui, ó, essas duas bichinhas lindas e maravilhosas. Gente, isso aqui, se você não tem uma balança e você trabalha na área de confeitaria, para tudo que você tá fazendo agora e vai lá e compra uma, pelo amor de Deus, porque isso aqui, gente, isso aqui tem que ser a sua melhor amiga na cozinha, com certeza, com certeza. Bom, vamos começar então, e o primeiro tópico que nós vamos falar é sobre a balança. Bom, qual a balança ideal para poder trabalhar na confeitaria? Eu uso essa aqui é uma balança de precisão, ou essa. Essa balança aqui, gente, ela é bem baratinha e vocês não têm ideia do quanto isso aqui é importante. Se você ainda não trabalha na área de confeitaria e tem a intenção de trabalhar, o seu primeiro investimento tem que ser isso aqui, tá? Uma balança, pelo amor de Deus, gente. Não comece sem a balança, porque você já vai estar começando errado. Não vale no olhômetro. Porque às vezes, gente, no olhômetro, às vezes dá certo. Às vezes. Mas na maioria das vezes não. E às vezes a gente já tem aquele costume, eu já faço todo dia, eu não vou pesar, não vou... vou fazer no olho mesmo, eu já sei fazer, vou fazer aqui. E não pesa. Aí às vezes o seu bolo dá errado, ou o seu recheio, ou alguma coisa que você tá fazendo, e você fala, nossa, hoje eu tô sem sorte porque deu errado. Não é que deu errado, é você que tá fazendo da forma errada. Porque se você tem isso aqui, você tem que usar. Gente, a balança, ela é a melhor amiga da confeiteira. Ela tem que ser a nossa melhor amiga, porque se a gente faz um produto e você tem lá a receita, você tem que seguir a receita. E como você vai seguir uma receita se você não vai pesar? Então, é muito importante ter uma balança. Então, qual que é a balança mais recomendada para você começar? Uma balança de precisão. Essa daqui, ó, é uma balança que a gente usa bastante. E essa balança é muito, muito barata. Falar o português, claro, ela é barata. Se eu não me engano, a gente pagou nessa balança uns R$40. Então, assim, é um investimento, gente, que você não vai pagar caro. E se você vai começar, você precisa ter isso aqui, tá? Precisa. Isso aqui é o mais importante na confeitaria, é a balança. Vou guardar agora que é a minha balança. E vamos prosseguir. O próximo tópico seria como saber a quantidade em peso de cada ingrediente na receita, né? É um problema porque às vezes você vai encontrar lá na receita 3 xícaras de farinha de trigo. E aí, como você vai fazer para você saber o peso? E eu só deixando uma observação, é sempre bom você transformar todas as unidades de medida para quilo ou litro. Porque aí fica muito mais fácil. Fica mais fácil. Bom, eu faço da seguinte forma. O meu bolo tá lá, 2 xícaras e mais 2 xícaras e meia de farinha. E aí, o que eu faço? Eu tenho um caderninho de receita onde eu anoto tudo. E aí, tá lá pedindo 2 xícaras e meia. Eu vou pesar. Você vai ter um copo medidor, né?
Sim, mas se a pessoa não tiver um copo medidor, ela pode fazer isso. Ela vai pesar para ela saber a quantidade, porque da próxima vez que ela for fazer, ela já vai ter, ela já vai saber o peso da farinha. Se a pessoa não tiver o copo de medidas, então está ali. O copo de medidas é muito, muito barato, então eu acho que ele acaba É sendo, um investimento que também. ele acaba sendo muito mais em conta do que a balança. Então, às vezes, Mas para você transformar de xícara para quilo, você precisa do copo de medidas para te auxiliar, Sim. né? E aí você vai ver no copo de medidas quanto que é 3 xícaras, depois é só você pesar. E aí você transforma na sua receita particular, né? Isso é fato. O tópico 3 seria quais os apuros que já aconteceu com você por causa de não pesar os ingredientes antes de fazer os bolos. Vixe, é muito. Gente, meu bolo já deu errado, meu recheio já desandou, meu bolo às vezes ficou sem doce, ou às vezes ficou amargo por colocar cacau demais, ou às vezes ficou doce demais. O recheio às vezes ficou doce também, ficou enjoativo, não ficou equilibrado. Então, assim, já foram muitas coisas. Igual em relação ao bolo, às vezes eu fazia o bolo no olhômetro, né? E eu, sei fazer, vou fazer. E às vezes... Acho que o maior apuro é no final do mês mesmo, né? Ai, nem me fala, meu Deus, no final do mês, ai, gente, esse realmente é o pior. Mas, com relação ao bolo, como eu tava falando, já teve vezes de eu fazer o bolo e aí eu colocava pra assar. E às vezes ele assava no meio e às vezes dava um buraco ali no meio do bolo, sabe? E eu não entendia nada. E aí eu tinha que refazer o bolo, porque eu perdi bolo, perdi tempo, perdi dinheiro, porque eu não usei a balança. Aí quando acontecia isso, o que eu fazia? Pesava. E dava certo. Falei, uai. Aí eu falei assim, realmente, a minha melhor amiga é a balança. Então, a balança, gente, ela tem que andar do seu lado, colada com você. Se possível, durma com a sua balança. Também não, né, Patrícia? Mas ué, vai que... né? Quais as consequências no bolo por não pesar os ingredientes? Então, ou o bolo ficar muito pesado, ou o bolo... Muito duro, né? Quando eu digo pesado, às vezes, né, a gente coloca farinha demais. Isso já aconteceu comigo. Eu tenho vários tipos de massa. E às vezes eu tenho uma massa que ela é mais líquida. Antes, quando eu não pesava, eu achava estranho, porque a massa ficava muito líquida. E eu ia acrescentando farinha. Se nós trem tá líquida demais, não, vou colocar mais farinha. E a minha massa, ela ficava pesada, você comia, você sentia que ela não tava fofinha, tinha algo errado. E assim, cada massa é feita de uma forma. Então, você tem que seguir a sua receita, seguir o que tá ali e usar a balança a seu favor sempre. O próximo bolo seria basicamente sobre a estrutura do bolo. Bom, gente, com relação à estrutura do bolo, envolve tudo. Envolve a massa, envolve o recheio, envolve a cobertura. Tudo tem que ser feito, eu costumo dizer que a receita ela é importante, mas a técnica ela é muito mais importante do que a receita. Porque se você não souber como você vai fazer o seu recheio, qual é o ponto ideal do seu recheio, se você não souber qual é o ponto correto da sua cobertura, porque a cobertura ela é um ponto, o recheio é o outro. O bolo, a mesma coisa com relação ao forno, você tem que saber tudo com relação ao forno, você tem que saber com relação a tudo, fermento, tudo isso, tudo envolve. E se você fizer de uma forma, de qualquer jeito, não que eu quero dizer de qualquer jeito, mas se você não souber a técnica correta, pode dar errado. Então, assim, o bolo ele envolve várias técnicas. E a técnica ela é muito mais importante do que a receita. Grava isso na sua cabeça, pelo amor de Deus.
A técnica, ela é muito mais importante do que a receita. Às vezes, quando eu comecei, eu pesquisava muita coisa no Google, né? E aí eu vi uma receita lá, falei, vou testar. Nossa, mas a receita... Só uma questão, Patrícia, eu vou pedir para você chegar um pouquinho para a esquerda, porque você está na frente dos comentários, no caso para a direita, desculpa. Ah! Isso, um pouquinho, isso aí. Ah. Você ficar bem no cantinho mesmo, para os comentários não ficar atrapalhando as pessoas de ver. Pode continuar. Ai, agora eu esqueci. Oh, meu Deus, peraí. Bom, tava falando sobre o Google. Às vezes eu pesquisava lá no começo, eu vou pesquisar aqui uma receita para poder fazer. E a receita tava lá, o passo a passo. E eu fazia. Nossa, mas não, tem um trem errado, gente, pelo amor de Deus. Eu li o trem 50 mil vezes, anotava bem grande numa folha para mim ficar vendo quando tava fazendo o bolo e dava errado. Mas como assim? Tá dando errado? Eu não tô entendendo. Ai, Jesus, agora tá bom, Rocha? Isso. É só para você não ficar na frente dos comentários. Veja ali Você consegue enxergar os comentários? Sim. Então, só para você não ficar por trás dos comentários, entendeu? Que as pessoas não conseguem te enxergar. Ah, tá, porque você falou que era pra me chegar pra direita. Agora a gente já acertou já. Bom, então eu não sabia a técnica e eu tinha receita, mas a receita pra mim não valia de nada. Porque muitas das vezes eu pegava a receita na internet e, gente, não dava certo. E eu falava, não, eu não nasci pra isso, não tem lógica. Só que depois de um tempo eu fui entendendo que a técnica, ela vale muito mais do que a receita. Então isso é muito importante, você ter técnicas pra fazer dar certo o seu bolo. E não é difícil, tá, gente? Pode parecer que é difícil, mas não é difícil. Com o tempo vai dando tudo certo. E é errando que a gente aprende. Vamos pro próximo. A gente chegou uma dúvida rapidinho vamos aproveitar que acho que vai ser possível, do Iaê Biel. Ele perguntou que tem dúvidas no ponto de bico no brigadeiro e beijinho. Bom, gente, talvez se eu falar aqui e não mostrar, talvez as pessoas não vão entender. A gente, mais pra frente, a gente vai fazer lives ensinando pra vocês receitas, ponto de bico, de cobertura. Mas eu vou falar só pra você entender, Biel, né? Isso. Bom, eu sempre ensino, né, até para as pessoas que trabalham comigo, que o ponto de recheio é o ponto de rosa. Você vai fazendo o recheio, tá misturando ali e você vai sentindo que seu recheio ele vai engrossando. E o que você faz? Com a espátula que você tá fazendo, você pega o recheio e joga em cima da massa. E ela vai parar ali por um tempo. Você vai ver que ela não vai se desfazer tão rapidamente. Mesmo assim, eu indico que você continue misturando por mais um tempinho para o seu recheio não ficar duro, não ficar mole, perdão, para o seu recheio não ficar mole. Então, continua misturando e pega e joga novamente. O tópico 7 seria a estrutura do recheio. Você já chegou a falar? Eu não prestei atenção. Acho que não falei sobre a estrutura. Você falou sobre a estrutura da massa, né? Sobre a massa. Bom, se você não souber o ponto correto do seu recheio, gente, não vai dar certo o seu bolo. Ou o seu bolo vai criar barriga, ou o seu bolo, quando você for montar ou você for entregar para o cliente, ele vai desmoronar. Isso já aconteceu comigo várias vezes, porque eu não sabia, às vezes, o ponto certo do meu recheio. Então, Talvez o que a gente precisa ressaltar seria mais a questão a finalidade mesmo do seu recheio, né, Patrícia? Se for para bolo, você pode estar até concluindo. Se for para uma taça é diferente também, porque às vezes tem um bolo na taça. Né? Sim, é bem diferente, né? Bolo de pote é um ponto, né? Bolo na taça, igual o Roger falou, é outro ponto. Bolo de corte, bolo confeitado. Então, assim, você realmente se familiarizar com o seu recheio, né? Vai chegar um momento em que você vai saber, não, esse aqui é o ponto correto. Mas para saber isso, você vai ter que testar. Mas eu vou mostrar para vocês ainda. Daqui uns dias eu vou fazer uma live e vou
mostrar para vocês o ponto correto para bolo de pote, para cobertura e para recheio também. Acho que vai ser bem importante e talvez vocês vão entender um pouco melhor do que eu tô falando, porque às vezes falar fica um pouco confuso. Então, quando você tá fazendo na prática e mostrando, às vezes fica mais claro e objetivo para vocês também. E o próximo tópico seria a consequência no sabor do bolo quando não há um equilíbrio no peso dos ingredientes. Bom, gente, às vezes por a gente não pesar, eu vou dar um exemplo do brigadeiro de cacau. A gente utiliza, né, o cacau 100% e lá tem a quantidade certa de cacau. Só que às vezes eu já tô tão no automático que eu costumo usar, né, a colher de sopa e peso lá, mas às vezes no automático eu acabo colocando talvez sem pesar. Isso já aconteceu. Hoje não faço isso mais, porque eu já tive consequências e já teve vezes até de clientes falar, nossa, eu senti uma diferença no brigadeiro. Então hoje eu não faço isso mais. Mas já teve vezes de eu fazer o brigadeiro e eu, né, sempre uso a colher de sopa e aí coloco uma colher mais cheia do que a outra. E aí o meu brigadeiro ele ficava com um gosto mais forte do cacau, por ser cacau 100%, então ele não ficava saboroso, ficava amargo, não ficava gostoso. Às vezes o leite ninho também. O brigadeiro de leite ninho, ele tem que ter o gosto do leite ninho, você precisa sentir. Às vezes eu colocava menos e ele ficava um brigadeiro sem gosto. Então não ficava, não parecia que era brigadeiro de ninho, parecia que era outra coisa, menos brigadeiro de ninho. Então quando eu entendi isso e eu, né, peguei a balança e eu ando com ela para cima e para baixo, hoje eu consigo fazer da forma correta para que isso não aconteça, porque já aconteceu várias vezes e é chato às vezes você receber uma mensagem do seu cliente falando, nossa, eu senti diferença no brigadeiro, nossa, não parece que é brigadeiro de ninho. Com o de ninho nunca aconteceu, mas eu às vezes experimentando, porque eu sou muito exigente, sou muito chata, às vezes eu experimentando, eu sinto que não tá, eu sentia, né, não sinto. Eu sentia que tava diferente, alguma coisa tava errada. O próximo tópico seria a consequência de não pesar, que vai afetar também o bolso, e aí entra o desperdício e por começar uma bagunça que não vai ter fim. Tudo tá ligado, né? Sim, tudo não tá ligado. Pesar já vai entrar em questão ao desperdício e também já está diretamente ligado à questão de você não ter um cardápio. Então tudo isso influencia. Quando você desperdiça, é porque provavelmente você não está pesando, você não está fazendo nenhum planejamento. Então logo você também não está seguindo uma receita e logo muitas das vezes você está fazendo algo pela primeira vez. E logo tá tudo bagunçado. Gente, é muito importante porque é o seu trabalho, é o seu dinheiro. Hoje em dia as coisas estão tão difíceis, a gente precisa, né, trabalhar para poder conquistar aquilo que a gente quer, para poder chegar no final do mês, pagar as nossas contas. Então se a gente não segue a risca, assim, já aconteceu várias vezes comigo e o Roger, né? O Roger ele puxava minha orelha e praticamente ele me fazia chorar. Porque ele me mostrava a realidade de uma forma que eu não queria ver, eu queria fechar o olho para aquilo tudo e eu não queria enxergar que eu mesma estava afundando o meu negócio porque eu não pesava. Então chegava no final do mês, às vezes eu pagava as contas, mas eu não tinha um salário para mim e eu achava que, nossa, tá tudo bem, mas não, a gente precisa trabalhar para poder pagar as nossas contas, mas para a gente também usufruir do nosso trabalho, porque é muito trabalhoso. Às vezes eu acho que é me olhando, vergonha. Às vezes é sacrificante você chegar no final do mês, você trabalhou, pagou as contas, você tá em paz. Mas se chegar no final do mês, você não tem dinheiro para você. Então, isso já aconteceu comigo várias vezes por erro meu mesmo. Quando eu entendi que eu tava andando para trás e que eu tava simplesmente acabando com a minha vida, com a minha saúde,
acabando com o meu negócio. E aí eu entendi que aquilo não era o certo a se fazer. E por mais que é cansativo, às vezes eu saio tarde, mas eu faço da forma certa que tem que ser feito hoje. Mas assim, eu sofri muito. O maior problema de fazer errado é se acostumar a fazer errado. E depois você tem que se acostumar a fazer o certo. Então você tem que reaprender a fazer da forma correta, e perder um hábito ruim é muito difícil. E, né? gente, e foi difícil, porque às vezes o Roger ele tava lá no Bendito, né? E aí ele ficava no escritório. E aí eu tava fazendo um bolo. E às vezes eu fazia, não sei pesar, porque eu queria ir embora, eu tava doida pra ir embora, cansada, e já tava tarde. E aí eu falei, Roger, tá, ele não tá me vendo, eu vou fazer. E ele chegava, uai, você não tá pesando? Eu falei, tô sim. Mas cadê a balança? A balança guardada. E eu, gente, não sei nem mentir. Só que tudo que ele falava, e às vezes eu falava, Roger, eu tô correndo, eu tenho 3 bolos para poder fazer, já é 9 horas da noite. Só que eu estava ali trabalhando 9 horas da noite, só que muitas das vezes o bolo dava errado, porque eu não pesava. Muitas das vezes dava certo, dava. Mas eu perdia dinheiro. Às vezes o recheio, eu até cheguei a comentar numa live que eu fiz com relação a recheio. Porque todo bolo ele tem uma quantidade de recheio. E às vezes eu fazia, vou dar um exemplo, tem bolo que a gente usa 800 gramas de recheio. E eu fazia 2 latas. E aí eu usava as 2 latas. 2 latas deve dar umas 950 gramas. E eu usava as 2 latas. Assim, vou deixar esse pouquinho aqui? Eu vou colocar mesmo. Só que o meu lucro estava indo nesse 150 que eu estava colocando a mais. E por eu não usar a balança, quando chegava no final do mês, isso pesava no meu bolso. Então hoje, por isso que é importante ter um cardápio, por isso que é importante ter uma receita para você seguir, mas seguir da forma correta, porque por mais que seja cansativo, por mais que seja chato, vai chegar um momento que vai ser tão normal que você não vai ter só uma balança na sua cozinha, você vai ter 2, 3, 4. Lá no Bendito a gente tem mais balança, porque não é só eu que trabalho, então as meninas também precisam usar a balança. E hoje é uma coisa normal pra mim pesar, mas foi difícil eu me acostumar, porque eu achava Nesse ponto a gente entra no próximo tópico, que é como se adaptar à balança, né? Como adaptar a balança no dia a dia da cozinha. Bom, usando. Você só vai se adaptar se você usar. Fazer todos os dias. A questão é você transformar ela parte do processo. Assim como você tem que estar anotando tudo aquilo que sai, tudo aquilo que entra, você tem que entender que usar a balança e anotar é a mesma coisa que você colocar a farinha, o fermento no bolo. São parte do processo. Parte do processo. Sim, faz parte mesmo do processo ter uma balança e usá-la todo dia. Tudo que você for fazer, balança. Nem que seja colocar a foto da balança de protetor de tela no Nossa, celular. gente. Meu Deus do céu, você imagina acordar com a balança. Mas se você tem dificuldade, faça isso. Faça isso, porque, no final do mês a gente sente, tá? Se a gente não usa uma balança. Nunca vai ser fácil, né? Você perder um hábito antigo, porque quando você se habitua a algo, você acaba pegando uma certa agilidade. Então, para você adicionar um passo a mais, às vezes você para e pensa, mas eu vou demorar mais, eu vou perder mais tempo. Mas, no final das contas, aquele tempo que você, né, abre aspas, acaba perdendo, se transforma em um dinheiro a mais no seu bolso no final do mês, né? E às vezes, gente, pode ser que talvez vai ter algum momento que você vai esquecer de usar a balança e tá tudo bem. Eu acho que o importante é você... O importante é você errou, você vai lá e conserta, não é você permanecer no erro. Porque às vezes no automático mesmo, na correria, você esquece, você coloca lá o creme de leite, passou ou faltou. Isso pode ser que vai acontecer, não tem que se cobrar tanto, mas tenta
é se familiarizar com a sua balança e não permanecer no erro. E eu sei que tem pessoas que já trabalham na área de confeitaria, que tem a balança como sua melhor amiga e que usa ela todo dia, e parabéns. E eu sei também que tem pessoas que fazem bolos, doce e não usa a balança da forma correta, mas coloque na sua cabeça que é o seu trabalho, que é o seu dinheiro e que isso, por mais que pareça ser bobo, isso faz diferença no final do mês, sim. Isso faz diferença no seu bolso. E quando a gente entende isso, a gente vive tão melhor, você trabalha tão mais feliz, porque você vê o resultado do seu trabalho. Por vários momentos eu falava, nossa, eu tô trabalhando para pagar as contas, eu não tô vivendo. E o Roger falava isso comigo também. E eu não queria acreditar naquilo, eu achava que, não, o Roger tá viajando, tô nem aí. Eu ligava, eu tô nem aí e ia embora. Só que quando eu entendi, eu falei, nossa, se eu tivesse ouvido ele lá atrás, eu tivesse feito da forma certa, usado a balança em todas as vezes que eu ia fazer os meus bolos, ou os doces, ou o recheio, eu não tinha tido tanto prejuízo quanto eu tive. E hoje eu vejo que eu realmente tive prejuízo. Mas é um aprendizado, tudo na vida é aprendizado. A gente vai errar, mas a gente precisa buscar acertar sempre. Isso aí. O próximo passo seria um truque, né? Vamos abre aspas aí, um truque que muitas pessoas às vezes acabam utilizando, que é pesar um ingrediente, descobrir o valor dele e utilizar ali um outro ingrediente e achar que vai ser o mesmo peso através do volume. Né? Ah, tá, entendi. Às vezes, vou dar um exemplo. Você tem lá um copo de medida e aí tá pedindo lá 100 gramas de açúcar e aí 100 gramas de manteiga também. Você vai fazer um bolo, pega 100 gramas de açúcar, 100 gramas de manteiga. E aí você coloca o açúcar, pesou. Deu 100 gramas aqui. Não vou pesar a manteiga não. Aí você vê o volume que deu, né? Tipo assim, a Aí altura... marca ali, né? E já coloca a manteiga. Só que, gente, a densidade do açúcar e da manteiga é totalmente diferente. Então, pelo amor de Deus, não faça isso. Do leite é uma coisa, a farinha é outra. Então, sim, tem que pesar. Sempre. Bom, é isso. Então, a gente já chegou no nosso final já dos tópicos. Se você quiser agradecer, fique à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode mandar. Não, né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa live hoje e espero que você tenha entendido a importância de pesar tudo, a importância da balança na sua cozinha, para que você consiga padronizar tudo, para que você consiga usufruir do seu trabalho. É isso, boa noite, até quinta-feira. Quinta-feira tem mais live e espero vocês na quinta. Beijo grande, fiquem todos com Deus, um abraço.